O sol da tarde entrava pelas enormes janelas da mansão dos Almeida, iluminando cada canto daquele palácio de mármore e luxo que mais parecia um museu do que um lar. Mariana passou o pano úmido pela mesa de centro da sala principal pela terceira vez naquela tarde. Não porque estivesse suja, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos para não desabar ali mesmo. Do andar de cima, vinha aquele som que já conhecia tão bem nos últimos 6 meses. Os gritos desesperados de Sofia, a menina de 5 anos que parecia carregar nos ombros toda a dor do mundo. Eram gritos diferentes dos que uma criança mimada faz quando não consegue o que quer. Eram gritos de alguém que estava se afogando em sofrimento e não sabia como pedir ajuda. Mariana conhecia bem esse tipo de grito. Já tinha ouvido antes, vindo da própria garganta, nos primeiros meses depois de perder Laura. A porta do quarto se abriu com força e a 16ª babá desceu as escadas correndo, com o rosto vermelho e os olhos cheios de lágrimas. Era uma mulher de uns 40 anos, com aquele ar profissional de quem já tinha visto de tudo, mas claramente não tinha visto nada como Sofia. "Eu não aguento mais!" Ela gritou para Rodrigo, que estava parado no hall de entrada com o celular na mão e aquela expressão de cansaço absoluto que nunca saía do rosto dele. "Essa menina é impossível. Ela quebrou o abajur, rasgou as roupas todas, tentou me arranhar quando tentei acalmá-la e agora está batendo a cabeça na parede. Vocês precisam de um psiquiatra, não de uma babá." Rodrigo passou a mão pelo rosto, aquele gesto automático de quem não sabe mais o que fazer. "Por favor, mais meia hora, só até eu..." "Não!" A mulher o interrompeu, pegando a bolsa que estava no sofá. "Eu tenho 20 anos de experiência com crianças difíceis. Já cuidei de crianças com autismo, com trauma, com todo tipo de problema comportamental. Mas essa menina não quer ajuda. Ela quer destruir tudo ao redor dela e se autodestruir junto. Desculpe, mas eu não vou ficar aqui para ver isso acontecer." E ela saiu batendo a porta com tanta força que o lustre de cristal balançou no teto. Rodrigo ficou ali parado, com o celular caindo da mão, os ombros curvados como se estivesse carregando uma montanha nas costas. Ele tinha apenas 34 anos, mas parecia ter 60. O cabelo estava mais grisalho a cada dia, os olhos fundos marcados por noites sem dormir, as mãos sempre tremendo levemente quando ele achava que ninguém estava olhando. Mariana guardou o pano de limpeza e subiu silenciosamente as escadas. Não era seu trabalho, ela sabia, era só a faxineira, mas alguma coisa dentro dela não conseguia ficar parada enquanto ouvia aquele choro. Quando chegou perto do quarto de Sofia, ouviu a voz de Rodrigo tentando conversar com a filha através da porta trancada. "Sofia, querida, por favor, abre a porta para o papai. A gente conversa, tá bom? O que você quer? Um sorvete? Um brinquedo novo? A gente vai ao parque amanhã." Mas do outro lado só vinha o som de coisas quebrando e o choro incontrolável. Rodrigo encostou a testa na porta, derrotado. "Eu não sei mais o que fazer", ele sussurrou, e Mariana não tinha certeza se ele estava falando com ela ou consigo mesmo. "Eu sou um péssimo pai. Ela me odeia, ela me culpa, e ela está certa." "Senhor Rodrigo", Mariana começou, mas não sabia o que dizer. O que uma simples faxineira poderia falar para um homem que tinha tudo, menos a única coisa que realmente importava? Naquele momento, o som de algo pesado caindo ecoou do quarto e Sofia gritou. Não era mais um grito de raiva, era um grito de dor. Rodrigo arrombou a porta com o ombro num movimento de pânico puro. A cena que encontraram era devastadora. Sofia tinha derrubado a estante de livros, tentando alcançar algo no alto. Os livros estavam espalhados pelo chão. A estante tinha tombado, e a menina estava presa embaixo dela, com o joelho sangrando e o rosto contorcido de dor e medo. Rodrigo correu e tirou a estante de cima dela com uma força que Mariana não sabia que ele tinha. Pegou a filha no colo, mas ela começou a se debater, gritando, me solta, e socando o peito dele com os punhos pequenos. Ele a soltou no chão, desamparado, e Sofia correu para fora do quarto, descendo as escadas, tropeçando nos próprios pés. Mariana reagiu por instinto. Correu atrás da menina e a alcançou no exato momento em que Sofia perdeu o equilíbrio nos últimos degraus. Ela a segurou firme pela cintura, impedindo a queda que poderia ter sido terrível.
E pela primeira vez em todos aqueles meses, Sofia não gritou, não se debateu, não tentou fugir. Ela apenas se virou e abraçou Mariana com uma força desesperada, afundando o rosto no pescoço dela. E então, sussurrou uma palavra que fez o mundo inteiro parar. Mamãe! Mariana sentiu o coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. As lágrimas vieram sem avisar, rolando pelo rosto enquanto ela abraçava aquela criança que não era sua, mas que de alguma forma estava abraçando sua própria filha perdida naquele momento. Está tudo bem, meu amor, Mariana sussurrou, acariciando o cabelo emaranhado de Sofia. Está tudo bem agora. E Sofia parou de chorar. Simplesmente parou. Ficou ali, agarrada, respirando fundo, como quem finalmente encontra ar depois de estar se afogando. Rodrigo desceu as escadas devagar, em choque, observando a cena. E naquele momento algo mudou para sempre na mansão dos Almeida. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu tão perdido que achou que nunca ia encontrar o caminho de volta? Já teve a sensação de que estava falhando na única coisa que realmente importava na sua vida? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Porque a história de Rodrigo, Sofia e Mariana está só começando e ela vai tocar em lugares do seu coração que você nem sabia que existiam. 2 anos antes daquele dia na mansão dos Almeida, Mariana tinha uma vida completamente diferente. Nada luxuoso, nada fácil, mas era uma vida cheia de amor. Ela acordava todos os dias às 6 da manhã, com os raios de sol entrando pela janela do apartamento pequeno que dividia com o marido Rafael e a filha Laura, que tinha acabado de fazer 4 anos. Rafael trabalhava como mecânico numa oficina no centro da cidade. Ganhava um pouco, mas sempre dava para pagar as contas e ainda sobrava para os passeios de domingo no parque com Laura. A menina era pura alegria, daquelas crianças que iluminam qualquer ambiente só de entrar. Tinha os cachos castanhos da mãe e o sorriso largo do pai e uma risada tão gostosa de ouvir que Mariana gravava no celular só para poder escutar de novo quando estava triste. Mamãe, olha! Laura gritava toda vez que conseguia fazer algo novo. Amarrar o sapato, desenhar uma flor, contar até 20. E Mariana parava tudo o que estava fazendo para olhar, para aplaudir, para abraçar forte e dizer: você é a menina mais incrível do mundo. Mas a vida tem um jeito cruel de mudar tudo num piscar de olhos. Foi numa terça-feira comum. Rafael tinha ido buscar Laura na creche depois do trabalho, como fazia todos os dias. Mariana estava preparando o jantar, cantarolando enquanto cortava os legumes, quando o telefone tocou. Ela atendeu com o ombro, segurando o aparelho entre o rosto e o pescoço, enquanto continuava picando cenouras. Alô? É a senhora Mariana Silva? Uma voz masculina e formal perguntou do outro lado. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é do Hospital Municipal. A senhora precisa vir até aqui com urgência. Houve um acidente. A faca caiu da mão de Mariana. As cenouras rolaram pela pia. O mundo inteiro desabou naquele segundo. O acidente tinha sido no cruzamento a 2 quadras da creche. Um caminhão furou o sinal vermelho e atingiu o carro de Rafael em cheio do lado do passageiro, exatamente onde estava a cadeirinha de Laura. Os paramédicos disseram que foi instantâneo, que eles não sofreram, como se isso fizesse alguma diferença. Mariana chegou ao hospital correndo, gritando, implorando para que deixassem ela ver a filha, ver o marido. Mas, quando finalmente deixaram, ela desejou nunca ter visto, porque aquela imagem ficou gravada na mente dela como ferro em brasa, queimando todos os dias, todas as noites, cada vez que fechava os olhos. Os primeiros meses depois foram uma névoa. Mariana não comia, não dormia, não conseguia sair da cama. Seguia. Os amigos tentavam ajudar. Mas o que você diz para alguém que perdeu tudo? Você é forte? O tempo cura? Eles estão num lugar melhor. Todas mentiras bem-intencionadas que não servem para nada quando você acorda de madrugada procurando sua filha na cama e lembra que ela nunca mais vai estar ali. O dinheiro do seguro do carro não cobriu nem metade das despesas do funeral. O salário de Mariana como vendedora numa loja de roupas mal pagava o aluguel quando eram 3. Sozinha ela não tinha chance. Recebeu o aviso de despejo depois de atrasar 3 meses. A proprietária foi educada, mas firme. Eu sinto muito pela sua perda, mas eu também tenho contas para pagar. Mariana empacotou o que conseguiu carregar numa mala velha
e foi morar num quarto minúsculo nos fundos de uma pensão na periferia. Era um lugar úmido, com mofo nas paredes e barulho constante da rua, mas tinha um teto. Era alguma coisa. Ela precisava trabalhar, precisava sobreviver, mesmo que a vontade de viver tivesse morrido junto com Laura e Rafael. Foi então que viu o anúncio de uma agência de limpeza procurando profissionais. Não precisava de experiência, só de disposição para trabalhar duro. Mariana tinha perdido muita coisa, mas nunca teve medo de trabalho duro. Nos primeiros meses, ela limpou escritórios, consultórios, lojas, sempre de madrugada ou à noite, quando não tinha ninguém por perto. Era melhor assim. Ela não queria conversar, não queria sorrir, não queria fingir que estava bem. Foi num desses trabalhos que ela conheceu Dona Helena, a dona da agência. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos atentos que percebeu o sofrimento de Mariana, mesmo que ela tentasse esconder. "Você carrega um peso muito grande nos ombros, menina", Dona Helena disse um dia, oferecendo um café quente depois de Mariana terminar de limpar o escritório da agência. "Eu estou bem", Mariana mentiu. "Não está, mas vai ficar. Um dia de cada vez." Dona Helena deu um tapinha na mão dela. "Escuta, tenho um trabalho que pode ser bom para você. Uma mansão nos Jardins. O dono é um empresário rico, acabou de perder a esposa. Tem uma filha pequena. Precisam de alguém para fazer faxina 3 vezes por semana. Paga bem." Mariana aceitou porque precisava do dinheiro. Não tinha ideia de que estava aceitando muito mais do que um emprego. A primeira vez que ela entrou na mansão dos Almeida, ficou impressionada com o tamanho e o luxo. Era tudo tão diferente do seu mundinho apertado. Mármore italiano no chão, lustres de cristal, móveis importados, obras de arte nas paredes. Mas havia algo estranho naquele lugar. Apesar de toda a beleza, a casa era fria, silenciosa, triste. Rodrigo mal falava com ela. Dava as instruções do que precisava ser limpo e desaparecia no escritório. Sofia era só uma menina quietinha, que Mariana via de longe às vezes. Sempre com uma babá diferente. Sempre com aquele olhar vazio de quem estava presente, mas não estava ali de verdade. Com o tempo, Mariana começou a perceber os padrões. As babás nunca duravam mais do que algumas semanas. Sempre saíam frustradas, irritadas, jurando nunca mais voltar. E sempre, sem falta, ela ouvia os gritos de Sofia vindo do quarto. Gritos que faziam seu peito apertar, porque ela reconhecia aquela dor. Era a mesma dor que ela sentia, só que numa criança de 5 anos que não sabia como lidar com isso. Mariana limpava os cacos de objetos quebrados, limpava as paredes manchadas de comida que Sofia jogava, limpava as lágrimas que ninguém mais via porque estavam por todo aquele lugar, invisíveis, mas tão presentes quanto o cheiro de produtos de limpeza que ela usava. E cada vez que ouvia Sofia chorando, ela pensava em Laura, no quanto sua filha teria sofrido se ela é que tivesse ido embora primeiro, e no quanto ela queria poder abraçar aquela menina que estava tão sozinha quanto ela. Depois do incidente na escada, quando Sofia a abraçou e chamou de mamãe, Rodrigo ficou ali parado por vários minutos, apenas olhando. Quando finalmente se mexeu, foi para sentar no degrau mais baixo da escada com a cabeça entre as mãos. "Eu preciso ir para o escritório", ele disse, mas a voz estava sem força. "Tenho uma reunião importante em 1 hora. Eu não posso faltar de novo. Já cancelei 3 vezes essa semana." Mariana olhou para Sofia, que ainda estava agarrada nela como se fosse soltar e cair num abismo. "Senhor Rodrigo", ela disse devagar, "se o senhor quiser, eu posso ficar com ela só por hoje, até o senhor voltar." Ele levantou a cabeça, surpreso. "Você faria isso? Não é sua obrigação. Eu não posso pedir. Eu sei que não pode. Eu estou oferecendo." Rodrigo olhou para a filha. Sofia tinha virado o rosto e agora olhava para ele com aqueles olhos enormes, cheios de lágrimas. Não era um olhar de raiva, como tinha sido nos últimos meses. Era um olhar de medo. Medo de que Mariana fosse embora também. "Tudo bem", ele disse finalmente. "Eu volto em 3 horas, no máximo 4. Se for demais, você me liga, por favor." "Pode deixar." Rodrigo pegou o paletó e saiu quase correndo, como se estivesse fugindo. E talvez estivesse. Fugindo da culpa, do fracasso, da dor de ver que não conseguia ajudar a própria filha. Quando a porta fechou, Mariana e Sofia ficaram sozinhas no hall enorme da mansão. A menina olhou para ela,
ainda desconfiada. Você vai embora também? Sofia perguntou com a voz fina e rouca de tanto chorar. Não vou, Mariana respondeu com firmeza. Estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Todas vão embora. Todas me odeiam. Eu não te odeio. Por que não? Sofia perguntou. E tinha uma confusão genuína na voz dela. Eu sou má, eu quebro as coisas, eu grito. Todo mundo diz que eu sou impossível. Mariana se agachou na frente dela, ficando na mesma altura. Olhou bem nos olhos verdes da menina, tão parecidos com os da mãe dela nas fotos espalhadas pela casa. Você sabe por que você faz essas coisas, Sofia? A menina balançou a cabeça. Porque você está com dor. E quando a gente tem muita dor aqui dentro, Mariana tocou levemente o peito de Sofia. A gente não sabe o que fazer com ela. Então ela sai de outros jeitos, gritando, quebrando coisas, batendo. Mas não é porque você é má, é porque você está machucada. Sofia ficou em silêncio, processando. Então perguntou, você também está machucada? As lágrimas vieram de novo nos olhos de Mariana. Sim, muito. Onde está sua mamãe? Ela já foi para o céu, faz muito tempo. A minha também. A voz de Sofia tremeu. Eu queria que ela voltasse. Eu também queria que a minha voltasse. E eu queria que minha filhinha não tivesse ido embora também. Sofia arregalou os olhos. Você tinha uma filhinha? Tinha. Laura. Ela tinha 4 anos. Era mais ou menos da sua idade. O que aconteceu com ela? Mariana respirou fundo. Nunca tinha falado sobre isso com ninguém desde os primeiros dias depois do acidente. Mas com Sofia, de alguma forma, parecia seguro falar. Ela foi para o céu junto com o papai dela, num acidente de carro. Você chora muito por ela? Todos os dias. Sofia pensou por um momento. Então perguntou, mas você não quebra as coisas? Não, eu não quebro. Por quê? Porque aprendi que quebrar as coisas não faz a dor ir embora. Sabe o que ajuda um pouquinho? O quê? Fazer coisas que eu fazia com a Laura. Cantar as músicas que eu cantava para ela. Cozinhar a comida que ela gostava. Essas coisas me fazem lembrar dela de um jeito bom, não só de um jeito triste. Sofia ficou pensativa. Eu não lembro direito das coisas que eu fazia com a mamãe. Faz muito tempo. Não faz tanto assim. Só 1 ano, né? Parece muito tempo. Eu sei, mas está tudo ainda aqui dentro. Mariana tocou de novo o peito de Sofia, bem de leve. Você só precisa procurar com calma. A menina olhou para as próprias mãos, para as unhas roídas e os arranhões nos braços que ela mesma tinha feito. Eu estou com fome. Era uma frase tão simples, mas tão importante. Rodrigo tinha comentado com a última babá que Sofia mal comia, que recusava quase tudo e, quando aceitava alguma coisa, jogava no chão depois de uma mordida. Então vamos comer, Mariana sorriu. Você gosta de sanduíche? Sofia deu de ombros. Não sei. Não sabe se gosta de sanduíche? Não lembro. Mariana percebeu então o quão profundo era o problema. Sofia não estava só de luto pela mãe. Ela estava se apagando junto, esquecendo quem era, o que gostava, o que a fazia feliz. Era como se tivesse decidido que se a mãe tinha ido embora, ela também ia embora de alguma forma. Vem comigo na cozinha. Mariana estendeu a mão. Vamos descobrir do que você gosta. Sofia hesitou, mas acabou pegando a mão dela. Eram passos pequenos, vacilantes, mas eram passos. A cozinha da mansão era enorme e impecável, com eletrodomésticos de última geração que mal pareciam usados. Mariana abriu a geladeira gigante e ficou impressionada com a quantidade de comida cara e sofisticada. Queijos importados, frutas exóticas, carnes especiais, mas nada que uma criança de 5 anos com o emocional destruído ia querer comer. Sabe o que a Laura mais gostava? Mariana perguntou enquanto procurava ingredientes mais simples. Sanduíche de queijo quente, nada de especial, só pão, manteiga, queijo. Mas ela dizia que era a comida mais gostosa do mundo. Eu quero experimentar, Sofia disse, e pela primeira vez tinha um pouco de interesse na voz. Mariana fez o sanduíche com calma, deixando a manteiga derreter na frigideira, o queijo ficar bem derretido e douradinho. O cheiro encheu a cozinha e Sofia se aproximou curiosa. Cheira gostoso. Espera provar. Ela cortou o sanduíche em 4 pedaços pequenos e colocou no prato. Sofia pegou um pedaço com cuidado, como se fosse quebrar. Deu uma mordida pequena. Mastigou devagar.
E então seus olhos se encheram de lágrimas. Mariana ficou preocupada. Não gostou? Gostei, Sofia sussurrou. Gostei muito, mas estou com vontade de chorar. Então, chora. Não tem problema chorar. E Sofia chorou. Mas dessa vez, não era um choro de raiva ou desespero. Era um choro de alívio, de sentir algo de novo, de lembrar que ainda estava viva. Ela comeu os 4 pedaços do sanduíche enquanto as lágrimas escorriam. Mariana não disse nada. Não tentou fazer ela parar, só ficou ali perto, uma presença calma e segura. Quando terminou, Sofia limpou o rosto com as mãos e perguntou: Posso tomar um suco? Pode. Qual você quer? De laranja. Eu acho que a mamãe fazia suco de laranja para mim. Eu acho que eu lembro disso. Então vamos fazer suco de laranja. Mariana espremeu as laranjas enquanto Sofia observava. Colocou um pouquinho de açúcar, mexeu bem, serviu num copo com um canudo colorido que encontrou no armário. Sofia tomou e sorriu. Um sorriso pequenininho, quase imperceptível, mas estava ali. É gostoso. Fico feliz que você gostou. Mariana? Sim. Você pode ficar aqui comigo sempre. Não só hoje. O coração de Mariana apertou. Como explicar para uma criança que ela era só a faxineira, que não era seu lugar ficar ali, que... Mas quando olhou para aquele rostinho esperançoso, pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu um propósito, uma razão para acordar de manhã que não fosse apenas sobreviver mais um dia. Vou fazer o que eu puder, ela prometeu. E era uma promessa que pretendia cumprir. Quando Rodrigo voltou 4 horas depois, encontrou uma cena que não via há mais de 1 ano. Sofia estava sentada no tapete da sala, com lápis de cor espalhados ao redor, desenhando. E não estava chorando. Não estava quebrando nada. Estava apenas sendo uma criança. Mariana estava sentada perto, dobrando umas toalhas que tinha lavado, cantarolando baixinho uma música suave. Rodrigo parou na porta, sem acreditar no que estava vendo. Sofia ouviu o barulho dele chegando e olhou. Não correu para se trancar no quarto. Só olhou e voltou para o desenho. Como foi? Ele perguntou para Mariana, com medo de quebrar aquele momento frágil. Foi bem, ela respondeu simplesmente. Ela comeu alguma coisa? Comeu. Sanduíche de queijo quente e suco de laranja. Sério? Ele parecia genuinamente chocado. Ela comeu tudo? Tudo. Rodrigo se aproximou devagar de Sofia. Agachou perto dela, olhando o desenho. Era uma casa com flores ao redor e um sol enorme no céu. Está bonito, filha. Sofia não respondeu, mas também não se afastou. Era progresso. Rodrigo olhou para Mariana. Havia algo diferente nos olhos dele. Não era mais apenas cansaço e desespero. Era uma pontinha de esperança. Mariana, ele disse, eu sei que isso não é sua função. Eu sei que você foi contratada para fazer faxina, mas... Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Você aceitaria ficar com a Sofia? Não só hoje, como cuidadora dela. Eu pago 3 vezes o que você ganha agora. 4 vezes. O quanto você quiser. Mariana olhou para Sofia, que tinha parado de desenhar e estava prestando atenção na conversa. Eu aceito, ela disse, mas não por causa do dinheiro. Então por quê? Ela olhou para a menina, depois para Rodrigo. Porque vocês dois precisam de alguém e eu também preciso de vocês. E foi assim que Mariana deixou de ser a faxineira e se tornou a pessoa mais importante na vida da família Almeida. Agora me fala sinceramente. Você já conheceu alguém que entrou na sua vida de forma inesperada e mudou tudo? Alguém que apareceu no momento certo, como se o universo tivesse planejado? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários. Porque o que acontece a partir de agora entre Mariana, Sofia e Rodrigo vai mostrar como o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. Os primeiros dias foram desafiadores. Sofia ainda tinha seus momentos difíceis, mas Mariana estava sempre ali, firme e paciente. Quando a menina começava a se agitar, ela não gritava, não ameaçava, não tentava forçar nada. Simplesmente ficava por perto, uma presença calma. Eu não quero fazer isso. Sofia gritava quando Mariana sugeria tomar banho ou trocar de roupa. Tudo bem, Mariana respondia tranquila. Então vamos fazer outra coisa primeiro. E quando Sofia percebeu que não estava sendo forçada, que tinha escolhas, que alguém realmente a ouvia, ela começou a colaborar. Aos poucos, muito aos poucos.
Mariana criou uma rotina, mas uma rotina flexível. Todas as manhãs ela chegava na mansão às 7. Sofia já estava acordada, porque mal dormia direito, mas ficava no quarto olhando para o teto. Bom dia, Sol, Mariana dizia sempre, abrindo as cortinas. Tinha começado a chamar Sofia de Sol, porque Sofia é um nome muito sério para uma menina tão pequena. Bom dia, Sofia respondia, ainda desconfiada de que aquilo fosse durar. O que você quer fazer hoje? E essa pergunta simples mudava tudo. Porque ninguém nunca tinha perguntado o que Sofia queria. Todos diziam o que ela deveria fazer, como deveria se comportar, o que deveria comer. Mas Mariana perguntava, e ouvia de verdade. Algumas manhãs, Sofia queria ficar quieta no quarto. Então Mariana sentava na poltrona perto da janela e lia um livro em voz alta. Não forçava Sofia a prestar atenção, só lia. E Sofia, aos poucos, começava a ouvir. Se aproximava. Pedia para ver as figuras. Outras manhãs, Sofia queria ir para o jardim. Tinha um jardim enorme na mansão, mas ninguém ia lá. O jardineiro vinha uma vez por semana e mantinha tudo arrumado, mas era um jardim decorativo, não um jardim para brincar. Mariana mudou isso. Ela e Sofia começaram a mexer na terra, plantar flores, regar as plantas. Sujavam as mãos, os joelhos, às vezes o rosto também quando Sofia jogava a terra para cima rindo. Vamos plantar uma flor para sua mamãe? Mariana sugeriu um dia. Sofia ficou séria. Pode fazer isso? Pode. Cada vez que você regar a flor e ver ela crescendo, vai lembrar dela e vai saber que o amor que ela tinha por você ainda está aqui, crescendo junto com a flor. Elas plantaram uma roseira. Sofia escolheu rosa, porque sua mãe gostava de rosa. Todos os dias ela ia lá, regava, conversava com a planta, como se estivesse conversando com a mãe. Oi, mamãe. Hoje eu comi tudo no almoço. A Mariana fez aquela comida com batata que você fazia. Eu acho que você ia gostar dela. Ela é legal. Ela não grita comigo. Mariana fingia que não ouvia, dando privacidade para aquele momento, mas seu coração se enchia cada vez. Rodrigo observava tudo de longe, ainda mantendo uma distância respeitosa. Ele saía cedo para o escritório e voltava à tarde, sempre com medo de atrapalhar o que Mariana estava construindo com Sofia. Mas uma noite, Mariana o confrontou. Era quase 8 da noite. Sofia já tinha jantado e estava assistindo um desenho na televisão, enrolada num cobertor, finalmente relaxada. Rodrigo tinha acabado de chegar e foi direto para o escritório como sempre fazia. Mariana bateu na porta. Entre, ele disse, sem tirar os olhos do computador. Senhor Rodrigo, precisamos conversar. Ele finalmente olhou para ela preocupado. Aconteceu alguma coisa? A Sofia está bem. É sobre o senhor. Eu? Mariana entrou e fechou a porta. O senhor está evitando a própria filha. Rodrigo ficou vermelho. Eu não estou evitando. Eu trabalho muito. Tem muita responsabilidade, muita gente dependendo de mim. Tem uma pessoa que depende do senhor mais do que qualquer outra. E ela está ali na sala, vendo televisão sozinha, quando podia estar fazendo isso com o pai dela. Mas ela está bem com você. Pela primeira vez em um ano ela está bem. Eu não quero estragar isso. Eu não sei como fazer, Mariana. Eu não sei conversar com ela. Não sei brincar. Não sei ser pai. A voz dele quebrou no final, e Mariana viu a verdade ali. Rodrigo não estava evitando Sofia porque não a amava. Estava evitando porque tinha medo. Medo de falhar de novo. Medo de machucá-la mais. Medo de ser rejeitado pela própria filha. Ninguém sabe ser pai, Mariana disse mais suave. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. Mas o senhor não vai aprender nada fechado nesse escritório. E se ela me rejeitar? Se ela não me quiser perto? Aí o senhor respeita, mas continua tentando, devagar, sem forçar, do jeito que ela precisar. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. Então desligou o computador. O que eu faço? Primeiro, para de me chamar de senhor. Eu não sou seu pai, sou o Rodrigo. Segundo, vem comigo. Ela o levou até a sala. Sofia olhou quando eles entraram, ficando tensa imediatamente. O papai vai assistir televisão com você, Mariana disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá bom? Sofia olhou para o pai, insegura. Ele estava ali parado, desajeitado, claramente sem saber o que fazer com as próprias mãos. Pode sentar.
Sofia disse baixinho, apontando para a outra ponta do sofá. Rodrigo sentou, mantendo distância. Eles ficaram ali, os dois olhando para a televisão, mas claramente prestando mais atenção um no outro. Mariana saiu discretamente, deixando-os sozinhos. No início foram 15 minutos desconfortáveis. Depois, Sofia perguntou: "Você conhece esse desenho?" "Não", Rodrigo admitiu. "É bom?" "É. Tem uma princesa que salva o reino dela com magia. Parece legal." "É." Silêncio. "Então, você pode ficar mais perto? Eu não consigo ver direito a tela daqui." Era mentira óbvia. A tela era enorme e dava para ver de qualquer ângulo, mas Rodrigo entendeu o que ela estava realmente pedindo. "Claro!" Ele se mexeu no sofá, ficando mais perto. Sofia olhou para ele, depois para o espaço entre eles e devagar se aproximou também, até estar encostada no braço dele. Rodrigo ficou completamente imóvel, com medo de respirar e quebrar o momento. Mas depois de alguns minutos, com muito cuidado, ele passou o braço pelos ombros dela. Sofia se aninharam mais, encaixando-se perfeitamente como duas peças de quebra-cabeça que sempre deveriam estar juntas. Mariana observou da cozinha com os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, ela soube que estava fazendo mais do que cuidar de uma criança. Estava ajudando a reconstruir uma família. As semanas seguintes foram de pequenas vitórias. Rodrigo começou a sair do trabalho mais cedo. Chegava em casa a tempo de jantar com Sofia. No começo só ficavam ali, comendo em silêncio, mas aos poucos começaram a conversar. "Como foi seu dia, Sol?" ele perguntava, usando o apelido que Mariana tinha criado. E Sofia contava sobre as flores que plantaram, sobre o desenho que fez, sobre o passarinho que pousou no jardim e ficou olhando para ela. Uma noite, Sofia perguntou: "Pai, você lembra da mamãe?" Rodrigo engoliu em seco. Era a primeira vez que ela falava da mãe com ele desde o funeral. "Lembro. Todo dia. Eu tô esquecendo. A voz dela. Eu não lembro mais a voz dela." O coração de Rodrigo se partiu. "Eu tenho vídeos da mamãe cantando para você, lendo histórias. Eu posso mostrar se você quiser." Sofia pensou por um momento. "Quero, mas só se você assistir comigo." "Eu assisto." Naquela noite, os três se sentaram na sala. Rodrigo colocou os vídeos na televisão grande. A primeira imagem foi de Helena, a esposa dele, cantando parabéns para Sofia no aniversário de 4 anos. Ela tinha o cabelo longo e escuro, o sorriso radiante, segurando o bolo enquanto Sofia soprava a velhinha com os olhinhos brilhando. Sofia se agarrou em Mariana, que estava sentada no meio dela e Rodrigo. As lágrimas escorriam pelo rosto da menina, mas ela não estava em desespero. Estava sentindo, lembrando, processando. "Ela era bonita", Sofia disse. "Era", Rodrigo concordou, a voz embargada. "E você é igualzinha a ela. Você sente falta dela?" "Todo dia. Mas sabe o que ajuda?" Ele olhou para a filha. "Olhar para você. Porque eu vejo ela em você. No jeito que você sorri, como ela sorria. No jeito que você fica brava cruzando os braços, igualzinho ela fazia. Você é um pedacinho vivo dela." Sofia pensou nisso. "Então ela não foi embora totalmente?" "Não. Ela está aqui, no seu coração e no meu." "E na roseira que a gente plantou?" Sofia acrescentou. "E na roseira." Rodrigo sorriu por entre as lágrimas. Mariana não falou nada. Só ficou ali, segurando as mãos dos dois, unindo aquelas duas pessoas que estavam se reconectando depois de tanto tempo perdidos um para o outro. Depois daquela noite, algo mudou definitivamente. Rodrigo e Sofia começaram a criar seus próprios rituais. Todas as noites antes de dormir, ele ia ao quarto dela, sentava na beira da cama e eles conversavam sobre o dia. Às vezes sobre coisas bobas, às vezes sobre a mãe, às vezes sobre nada. Só ficavam ali juntos no silêncio confortável. E Mariana observava aquela família se reconstruindo, sentindo que, de alguma forma, ela também estava se reconstruindo. As dores não tinham ido embora completamente. Ela ainda pensava em Laura todos os dias, ainda sentia a falta do sorriso dela, mas agora tinha um propósito. Tinha Sofia, que de alguma forma estava preenchendo um vazio que ela achava que nunca seria preenchido de novo. Mas também tinha algo mais crescendo. Algo que ela tentava ignorar, mas que ficava cada vez mais difícil de negar.
Ela estava se apaixonando por Rodrigo. Não foi de repente. Foi gradual. Foi nos pequenos momentos, quando ele chegava em casa e seus olhos procuravam os dela primeiro, antes mesmo de procurar Sofia, como se precisasse ver se ela ainda estava ali. Quando ele fazia aquele sorriso de lado, que raramente mostrava, mas que quando mostrava iluminava o rosto dele inteiro. Quando ele sentava na cozinha depois que Sofia dormia, e eles conversavam sobre tudo e nada, e as horas passavam sem que percebessem. Mariana, ele disse numa dessas noites, eu não sei como agradecer o que você fez por nós. Não precisa agradecer, é o meu trabalho. Não é só trabalho, você sabe disso. Ele olhou para ela com intensidade. Você não só salvou minha filha, você me salvou também. Mariana sentiu o coração acelerar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. 16 babás tentaram antes de você. Profissionais com anos de experiência. Nenhuma conseguiu o que você conseguiu, porque você não tentou consertar a Sofia. Você apenas amou ela do jeito que ela é, do jeito que ela precisa ser amada. Ela merece amor. E eu? Rodrigo perguntou suavemente. Eu mereço? Mariana não soube o que responder. O momento estava carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Todos merecem, ela disse finalmente, desviando o olhar. Rodrigo assentiu, mas havia uma decepção sutil nos olhos dele que Mariana fingiu não ver, porque reconhecer aquilo seria reconhecer seus próprios sentimentos. E ela não podia fazer isso. Ela era a empregada. Ele era o patrão milionário. Vinham de mundos completamente diferentes. Mas o coração não entende de mundos diferentes. O coração só entende de conexão. E a conexão entre eles estava cada dia mais forte, mais inegável, mais impossível de ignorar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou lutar contra o que o coração está sentindo porque a cabeça dizia que era errado, ou impossível, ou perigoso? Como você lidou com isso? Pausa aqui por um segundo e vai comentar. Porque Mariana e Rodrigo estão prestes a enfrentar a verdade dos sentimentos deles, e não vai ser nada fácil. Tudo mudou numa tarde de sábado, 3 meses depois de Mariana ter assumido o cuidado de Sofia. Rodrigo tinha tirado o dia de folga, coisa rara. Ele estava no escritório, mas com a porta aberta, trabalhando em alguns documentos, enquanto ouvia Mariana e Sofia brincando no jardim. As risadas da filha eram o som mais lindo do mundo, e ele ficava parando o que estava fazendo só para ouvir. Mariana, olha! Sofia gritou. A roseira da mamãe está com botões, vão nascer flores. Olha só, sua mamãe está mandando flores para você lá do céu. Você acha? Tenho certeza. Rodrigo se levantou e foi até a janela, observando as duas. Sofia estava com um vestido amarelo que Mariana tinha comprado para ela, com terra nas mãos e um sorriso enorme no rosto. Mariana estava agachada ao lado dela, os cabelos presos num rabo de cavalo meio torto, uma mancha de terra na bochecha, e estava rindo junto. E naquele momento, Rodrigo teve uma revelação tão clara que quase o deixou sem ar. Ele estava completamente apaixonado por Mariana. Não era gratidão. Não era só atração física, embora ela fosse linda de uma forma natural e sincera. Era tudo. Era o jeito que ela cuidava de sua filha como se fosse dela. Era a paciência infinita, a gentileza genuína, a força silenciosa. Era o fato de que ela tinha perdido tanto quanto ele, talvez até mais, mas ainda tinha amor para dar. Era o jeito que ela o ouvia quando ele falava sobre o trabalho, sobre as frustrações, sobre a culpa que carregava. Era o jeito que ela o fazia sentir que podia ser vulnerável, que não precisava ser forte o tempo todo. E ele queria ela, não só por alguns meses até Sofia estar melhor. Queria ela na vida dele permanentemente. Queria construir uma família de verdade, os 3 juntos. Mas como? Como ele ia dizer isso para ela sem soar como um patrão aproveitador tentando se aproveitar da empregada? Como convencê-la de que seus sentimentos eram reais, que não tinha nada a ver com posição social ou dinheiro? Ele estava tão perdido nesses pensamentos que não percebeu quando sua mãe, Beatriz, entrou na casa sem avisar. Ela tinha chaves, uma insistência dela desde sempre que Rodrigo nunca teve coragem de revogar. Rodrigo! A voz estridente dela ecoou pelo hall. Onde você está? Ele fechou os olhos, sentindo a dor de cabeça instantânea que sempre vinha com as visitas da mãe.
Beatriz era uma mulher controladora que nunca tinha aprovado Helena, sempre a achando simples demais, sem classe suficiente para um Almeida. E depois da morte dela, tinha tentado assumir o controle da vida de Rodrigo e Sofia, sempre com críticas e cobranças. "Estou aqui, mãe", ele respondeu sem entusiasmo, saindo do escritório. Beatriz estava no meio da sala, vestida com roupas caras e muita joalheria, o cabelo perfeitamente arrumado no salão mais caro da cidade. Ela tinha 58 anos, mas parecia uma mulher que lutava com unhas e dentes contra cada sinal de envelhecimento. "Eu liguei 3 vezes ontem e você não atendeu", ela o repreendeu. "Pensei que algo tivesse acontecido." "Estava ocupado, mãe." "Ocupado." Ela olhou ao redor com desaprovação. "Essa casa está uma bagunça." Não estava. Estava mais arrumada do que nunca, mas Beatriz sempre encontrava algo para criticar. "A casa está ótima. Onde está minha neta? Vim visitá-la." "Está no jardim brincando." "Brincando?" Beatriz arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Sozinha?" "Não, com a Mariana." "Quem é Mariana?" "A nova babá que você contratou? É a cuidadora da Sofia." "Ah, então finalmente conseguiu alguém que aguenta a menina?" "Não duraram nem 2 semanas as últimas." "A Sofia não é difícil de aguentar, mãe. Ela só estava sofrendo." "Estava? Então está melhor?" "Muito melhor." Beatriz pareceu surpresa, mas também desconfiada. "Vou conhecer essa tal Mariana, então." Ela marchou até o jardim antes que Rodrigo pudesse pará-la. O que ela viu a deixou horrorizada. Sofia estava com as mãos na terra, o cabelo todo despenteado, suja dos pés à cabeça. E pior, estava rindo alto, agarrada numa mulher que estava igualmente suja e desgrenhada. "Sofia Almeida!" Beatriz gritou. "O que você está fazendo?" Sofia e Mariana se viraram, assustadas. O sorriso morreu no rosto da menina instantaneamente. "Vovó!" ela disse baixinho, se encolhendo. "Olha o estado que você está, toda suja como uma menina de rua. E você?" Ela olhou para Mariana com desdém. "Quem diabos é você?" Mariana se levantou, limpando as mãos na calça. "Sou a Mariana. Cuido da Sofia." "Cuida!" Beatriz soltou uma risada amarga. "Deixa ela se sujar toda, brincar feito moleque. Isso é cuidar?" "Ela está se divertindo", Mariana respondeu com calma, embora Rodrigo pudesse ver a tensão nos ombros dela. "Crianças precisam brincar. Crianças de família Almeida precisam de educação, postura, disciplina, não ficar se rebolando na terra." "Mãe", Rodrigo tentou intervir, chegando ao jardim. "Não precisa falar assim." "Não precisa? Olha sua filha. E você deixou uma simples faxineira cuidar dela? O que deu em você? A Mariana não é uma simples nada. E Sofia está melhor do que nunca com ela." "Melhor?" Beatriz olhou para a neta com nojo. "Melhor seria estar com uma babá de verdade. Uma inglesa educada que eu trouxe hoje mesmo. Está lá na frente esperando." "Você trouxe uma babá sem me consultar? Alguém tem que cuidar direito dessa menina, já que você claramente perdeu o juízo. Agora chega." Ela fez um gesto imperativo para Sofia. "Vem aqui, vamos te lavar e te apresentar para a Miss Caroline." "Não", Sofia disse, se escondendo atrás de Mariana. "Como assim não? Eu sou sua avó, você faz o que eu mando." Eu quero ficar com a Mariana." "Você não sabe o que quer. É uma criança mimada e sem educação." Sofia começou a chorar, agarrando a blusa de Mariana. "Vem, Sofia", Mariana disse suavemente, pegando a menina no colo. "Vamos entrar." "Você não vai a lugar nenhum", Beatriz gritou. "Aliás, você está demitida, fora da minha casa agora." "Não é sua casa", Rodrigo disse, a voz perigosamente baixa. "É minha casa. E a Mariana não vai a lugar nenhum." "Rodrigo, não seja ridículo. Essa mulher é claramente uma aproveitadora. Olha para ela, pobre, sem classe, provavelmente sem nem diploma. E você vai deixar ela criar sua filha? Ela provavelmente está te aplicando um golpe." "Chega!" Rodrigo gritou e todos ficaram em silêncio. Ele nunca gritava. Nunca. "Chega, mãe. Você passou dos limites." "Eu passei dos limites? Eu estou tentando proteger você e minha neta dessa... "Cuidado com a próxima palavra que vai sair da sua boca", Rodrigo a interrompeu. "Mariana é a melhor coisa que aconteceu para essa família. Ela fez o que 16 profissionais não conseguiram. Ela trouxe minha filha de volta. Ela..." Ele parou, olhando para Mariana, que estava com Sofia no colo,
ambas olhando para ele com olhos arregalados. Ela é a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia arregalou os olhos. Mariana ficou pálida. Beatriz ficou roxa de raiva. Você enlouqueceu, ela cuspiu. Completamente enlouqueceu. Helena deve estar se revirando no túmulo. Não traz a Helena nisso, Rodrigo disse firmemente. Helena ia querer que eu fosse feliz, que Sofia fosse feliz, e nós somos felizes com a Mariana. Felizes? Essa mulher está te enfeitiçando, está se aproveitando da sua vulnerabilidade. Ela não está se aproveitando de nada, ela me salvou, salvou minha filha, e eu a amo, não tem mais o que discutir. Beatriz olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Se você continuar com isso, se casar com essa mulher, você vai estar desonrando o nome dos Almeida, e eu vou garantir que todos saibam que tipo de mulher ela é. Então faça. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Você vai se arrepender. E quando se arrepender, não venha me procurar. Beatriz deu um último olhar de desprezo para Mariana e saiu, seus saltos ressoando com fúria pelo piso de mármore. Quando a porta bateu, o silêncio voltou. Rodrigo olhou para Mariana, que tinha descido Sofia do colo, mas permanecia parada, em choque. Mariana, ele começou se aproximando. Você não precisava fazer isso, ela disse, a voz tremendo. Não precisava brigar com sua mãe por minha causa. Precisava sim, ela estava errada em tudo. Mas ela tem razão sobre uma coisa. Mariana olhou para o chão. Eu não sou da sua classe. Eu não tenho educação formal, não tenho dinheiro, não venho de família boa. Eu sou só uma faxineira que... Você não é só nada. Rodrigo segurou os ombros dela, fazendo-a olhar para ele. Você é extraordinária. Você é gentil, paciente, forte, corajosa. Você pegou os pedaços da nossa vida destruída e nos ajudou a juntar tudo de novo. E sim, eu te amo. Eu me apaixonei por você. Não pela gratidão, não pela conveniência, porque você é incrível. Rodrigo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Eu não sei se isso é certo. Por que não seria? Porque eu trabalhei para você. Porque as pessoas vão pensar... Eu não ligo para o que as pessoas pensam. Eu só ligo para o que você sente. Então me diz, Mariana, você sente alguma coisa por mim? Ela ficou em silêncio, as lágrimas caindo. Então Sofia, que tinha ficado quietinha observando tudo, falou. Mariana, você gosta do meu pai? Mariana olhou para a menina, para aqueles olhos verdes esperançosos. Sim, eu gosto. Então fica. Sofia pegou a mão dela e a mão de Rodrigo, juntando as duas. Por favor, fica com a gente. Eu te escolho como minha nova mamãe. Eu sei que a outra mamãe sempre vai ser minha mamãe no coração, mas tem espaço para duas, né? E eu escolho você. E foi naquele momento, com uma criança de 5 anos unindo suas mãos, que as últimas barreiras caíram. Mariana desabou em lágrimas, puxando Sofia e Rodrigo para um abraço apertado. Eu fico, ela sussurrou. Eu fico para sempre. E os três ficaram ali, abraçados no meio do jardim, uma família improvável, mas perfeita, construída não sobre sangue ou dinheiro, mas sobre amor, perda compartilhada e a coragem de se permitir ser feliz de novo. Os meses seguintes foram de ajustes e desafios. Beatriz cumpriu sua promessa de espalhar boatos pela alta sociedade, mas Rodrigo não se importou. Ele levou Mariana para jantares, eventos, apresentou-a como sua namorada sem nenhuma vergonha, e enquanto alguns viravam o nariz, outros viam a verdade. Ele estava mais feliz do que tinha estado em anos. Sofia floresceu completamente. Continuou fazendo terapia, mas agora com uma psicóloga que Mariana encontrou, uma mulher especializada em luto infantil. E aos poucos, a menina aprendeu a carregar a perda da mãe de forma mais saudável. Ela falava da mãe com amor, sem desespero. Visitava o túmulo com flores e aceitou Mariana não como substituta, mas como adição à sua vida. Rodrigo reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Percebeu que ter uma empresa de sucesso não significava nada se não tinha tempo para aproveitar a vida. Contratou mais gente, delegou mais e passou as tardes em casa com Sofia e Mariana. E numa noite de sexta, 6 meses depois daquela cena no jardim, Rodrigo preparou uma surpresa. Ele decorou o jardim com centenas de luzinhas, organizou um jantar romântico ao ar livre
E quando o sol se pôs e as estrelas começaram a aparecer, ele se ajoelhou na frente de Mariana. Eu sei que isso é rápido, ele disse, segurando uma caixinha de veludo. Eu sei que tem gente que vai dizer que é precipitado, que é loucura, mas eu passei tempo demais da minha vida vivendo do jeito que os outros esperavam, trabalhando demais, me distanciando da minha família, fingindo que estava tudo bem quando não estava. Você me ensinou que a vida é curta demais para desperdiçar, que o amor é a única coisa que realmente importa. Então, Mariana Silva, você aceita casar comigo? Não porque eu tenho dinheiro, não porque seria conveniente para a Sofia, mas porque eu te amo com cada pedaço do meu ser e não consigo imaginar minha vida sem você. Mariana estava chorando tanto que mal conseguia ver o anel, mas conseguiu dizer sim repetidas vezes. Sim, sim, sim. Sofia, que estava escondida atrás de uma árvore assistindo tudo, porque Rodrigo tinha contado para ela antes e pedido aprovação, saiu correndo gritando, ela disse sim, e pulou nos braços dos dois. E ali, sob as estrelas, com a roseira de Helena florescendo ao lado, como se estivesse abençoando aquele novo amor, a família que o destino juntou se tornou oficial. O casamento foi pequeno e íntimo, no jardim da mansão. Sofia foi a florista, espalhando pétalas de rosa pelo caminho. Dona Helena, a dona da agência de limpeza, foi madrinha de Mariana. E quando o juiz os declarou marido e mulher, e Rodrigo beijou Mariana, a plateia pequena, mas calorosa, aplaudiu e chorou. Mas a história não termina aí, porque amor verdadeiro não é só o final feliz, é o que você constrói depois. Rodrigo e Mariana usaram parte da fortuna dele para criar um instituto em memória de Helena e Laura. Um lugar que oferecia apoio psicológico gratuito para crianças em luto e suas famílias. Mariana, inspirada pela própria experiência, voltou a estudar e se formou em psicologia infantil, trabalhando no instituto e usando sua dor transformada em propósito para ajudar outros. Sofia cresceu feliz, equilibrada, sabendo que era profundamente amada. Ela mantinha viva a memória da mãe biológica, mas chamava Mariana de Mamãe Má, com todo o amor do mundo. E quando, 3 anos depois do casamento, Mariana engravidou de gêmeos, Sofia ficou radiante com a ideia de ser irmã mais velha. Beatriz nunca pediu desculpas, mas eventualmente voltou a falar com Rodrigo, embora ainda tratasse Mariana com frieza. Mas Mariana não ligava. Ela tinha aprendido que não precisa da aprovação de todo mundo para ser feliz. E numa noite, muitos anos depois, quando Sofia já era adolescente e os gêmeos corriam pela casa fazendo bagunça, Rodrigo encontrou Mariana sentada no jardim, olhando para as estrelas. "No que você está pensando?" ele perguntou, sentando ao lado dela e pegando sua mão. "Em como a vida é estranha", ela respondeu. "Eu perdi tudo, minha filha, meu marido, minha casa. Eu achei que nunca ia ser feliz de novo, que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo, não vivendo. E agora?" Ela olhou para ele, depois para a casa onde as crianças riam alto, depois de volta para ele. "Agora eu sei que a dor não desperdiça. Ela transforma. Ela te quebra, sim, mas também te reconstrói em algo mais forte, mais profundo, mais capaz de amar. Eu não teria conhecido você e a Sofia se não tivesse passado pelo que passei. E mesmo com toda a dor, eu não mudaria nada. Porque isso aqui," ela apertou a mão dele, "isso aqui vale cada lágrima que derramei." "Eu te amo", Rodrigo disse simplesmente. "Eu também te amo para sempre." E ali no jardim onde uma faxineira pobre salvou uma menina rica que ninguém conseguia alcançar, onde um homem amargurado aprendeu a ser pai de novo, onde uma família improvisada se tornou a família mais sólida de todas, o amor provou que não precisa de classe social, de dinheiro ou de aprovação alheia. Só precisa de verdade, coragem e 2 almas dispostas a se curar juntas. Agora, me conta nos comentários. Você acredita que as maiores bênçãos da vida vêm das maiores dores? Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa? Deixa pausado e vai me contar sua história, porque eu sei que você tem uma. E quem sabe ela pode inspirar alguém que está passando pela dor agora a não desistir, porque o melhor ainda está por vir.